Olá, alunos do meu curso de Teologia. Eu quero trazer um ensinamento para vocês hoje sobre a visão geral da Bíblia e como que os livros estão organizados no Antigo Testamento. Primeiro nós vamos estudar o Antigo Testamento, a divisão dos livros, tá bom? Porque de acordo com a teologia sistemática, os 66 livros da Bíblia estão categorizados em Antiga Aliança, com 39 livros, e Nova Aliança, com 27 livros. Então nós temos 39 livros no Antigo Testamento e no Novo Testamento 27 livros, tá bom? O Antigo Testamento, ou Antiga Aliança também é chamado de Antigo Testamento, tanto faz Antigo Testamento ou Antiga Aliança. Esta parte da Bíblia é extremamente importante para nós, porque ela remonta a história desde a criação do mundo até a chegada de Jesus. Ela abrange esse período da criação do mundo até a chegada de Jesus como homem na terra. O Antigo Testamento é importante tanto para a fé como para a vida acadêmica, porque além dos cristãos usarem os livros como base de fé, o mundo secular também usa como fonte histórica. Nestes livros nós temos várias histórias, como a criação de vários povos, como os cananeus, os moabitas, os amalequitas e etc. Nós temos também a história de reis importantes, como Davi, Salomão, e temos também muitas informações úteis e relevantes sobre o Egito, Israel. Então vamos observar agora como foram divididos os livros do Antigo Testamento. Essa é uma aula muito importante, que serve para o seu aprendizado. Os 5 primeiros livros da Bíblia, recebem vários nomes, tá bom? Torá, Pentateuco e Escritos de Moisés. Mas nessa primeira divisão, esses 5 primeiros livros é conhecido como a lei ou Torá. Torá e lei é a mesma coisa. Os 5 primeiros livros também recebem o nome de Pentateuco, tá, gente? Isso é importante você aprender. Pentateuco. E a maioria dos estudiosos de teologia, grandes homens, acreditam que quem escreveu o Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, esses 5 primeiros livros da Bíblia, acredita que foi escrito por Moisés. E eles registram vários marcos importantes para a humanidade, como a criação do mundo, que está em Gênesis, né? A visão geral sobre o conteúdo do Pentateuco ensina sobre a criação do mundo, ensina sobre os 10 mandamentos e registram como foi a abertura do Mar Vermelho para o povo passar. E as leis que foram dadas ao povo de Israel estão no livro de Êxodo, né? E também registra os acontecimentos destes livros por volta do ano 1450, mais ou menos a 1406 a.C. e terminaram em meados de 400 a.C. Tá? Quais são esses livros da Torá? Gênesis, né? Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então essa é a primeira classificação, os primeiros 5 livros do Antigo Testamento, livros escritos por Moisés. E a segunda categoria são os livros históricos. Os livros históricos são 12 livros no total. Eles são chamados de históricos porque registram mais a história mesmo de Israel e de outras nações. E nesses livros nós veremos muitas coisas importantes, como a entrada do povo de Israel em Canaã, Davi derrotando o gigante Golias, Israel saindo de um governo teocrático e entrando numa monarquia, quando eles escolheram Saul lá, não sei se vocês lembram dessa história, para ser rei. Israel sendo levado para o cativeiro babilônico, uma história muito importante também, que está registrado nos livros históricos, né? Quando Israel foi exilado. A Síria derrotando os samaritanos, também são outro histórico muito importante para você aprender. Esses são apenas alguns exemplos da história que temos nestes livros. Quais são as características importantes sobre os livros históricos? Muitas histórias
são contadas nos livros de 1º e 2º Reis. Depois, muitas dessas mesmas histórias são contadas também nos livros de 1º e 2º Crônicas. A maioria das pessoas, quando está começando a estudar a Bíblia, ficam perdidas e acham que a Bíblia está se repetindo. Porém, não é isso. Na verdade, os livros de 1º e 2º Reis foram escritos por diversas pessoas, sejam elas profetas ou pessoas que Deus capacitou na época para escrever. Já os livros de Crônicas, 1º e 2º Crônicas, é uma releitura dos dois livros, 1º e 2º Reis, escrito por profissionais, na época era chamado de cronistas do rei. Embora elas tenham sido, sim, algumas histórias semelhantes, não são iguais. Elas se complementam. E é essencial você ler uma história no livro de Reis e depois procurar ela no livro de Crônicas, pois as informações se completam ou se complementam. Por exemplo, no livro de Reis a gente vê o rei Josias de uma forma, lá é relatado apenas as coisas boas do rei Josias. Porém, no livro de Crônicas também relata algumas coisas erradas que ele fez perante o Senhor. Se alguém ler apenas os livros de Reis, não vai ter a visão geral da vida dos reis de Israel e dos profetas. Outro ponto importante para a compreensão de vocês é que nem todas as histórias que estão em 1º e 2º Reis estão em Crônicas. Por exemplo, a história de Elias e Eliseu encontramos apenas no livro de Reis e não em Crônicas, e entre outras também. Os livros históricos começam com a morte de Moisés e a entrada do novo líder de Israel chamado Josué, e terminam contando a história do povo de Israel voltando do exílio babilônico e reconstruindo os muros e o templo. Aquele que Ageu disse que a glória da última casa seria maior que a da primeira. Eu quero enumerar para vocês aqui os livros históricos, tá bom? Para você escrever e decorá-los, tá bom? São eles: o livro de Josué, o livro de Juízes, o livro de Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e o livro de Esther. A terceira categoria de livros do Velho Testamento, do Antigo Testamento, são os livros poéticos e sabedoria, ou também chamado de livros sapienciais, né? Esses livros são chamados de poéticos porque trata não exatamente de uma história, mas sim de vários conselhos para a vida. O livro de Jó foi escrito possivelmente por Moisés. Para você que não sabe, Jó viveu no tempo dos patriarcas, lá na época do Gênesis, né? O livro dele está no lugar correto, tá bom? O livro de Salmos foi escrito por diversos autores. Tem muitos que pensam que o livro de Salmos foi todos escrito por Davi, né? Mas não, teve diversos autores, diversas pessoas que escreveram o livro de Salmos. O livro de Provérbios e Eclesiastes e Cantares foi escrito por Salomão. Quais são as características gerais dos livros poéticos? Eles não devem ser lidos em ordem cronológica. O livro de Provérbios foi um dos últimos livros escritos por Salomão. O livro de Cantares, Salomão era mais jovem, né? Quais são os livros poéticos? Enumerados aqui para você é o livro de Jó, o livro de Salmos, o livro de Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos ou Cantares. Na sequência, a próxima categoria são os profetas maiores, categorizados como profetas maiores. A teologia ela divide os livros dos profetas entre profetas maiores e profetas menores. É importante você saber isso. Essa divisão não é pela altura dos profetas, mas sim pela quantidade de capítulos que eles escreveram. Outro ponto importante é o grau de importância de todos são iguais. Cada profeta enfatiza um período da história. Não é porque um livro é menor que ele é menos importante que o outro. Cada profecia teve sua relevância na sua época.
Os livros dos profetas maiores são 5 no total. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Certo? Esses são os livros. Vamos enumerá-los. Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias também, Ezequiel e Daniel. Tá bom? Esses são os livros dos profetas maiores. Eu queria falar um pouco da característica geral desses livros, né? Algumas características importantes. O profeta Isaías e o profeta Jeremias são profetas pré-exílio. Você lembra da divisão, quando o povo era exilado, lá na Babilônia? Então, o profeta Isaías e Jeremias são profetas antes deles irem para o exílio, para a Babilônia. Daniel e Ezequiel, os livros de Daniel e Ezequiel, eles profetizaram durante o exílio babilônico, que eles estavam lá no exílio babilônico. E esses livros são considerados proféticos, né? E os profetas, Isaías, ele viveu no mesmo período do rei Ezequias, aquele que adoeceu. As profecias dele são em relação ao reinado deste rei e também algumas sobre a nova aliança. Isaías é conhecido como profeta messiânico, né? O profeta Jeremias, ele viveu antes do exílio babilônico. Antes. Foi ele que profetizou para Judá, alertando o povo sobre o pecado, falando que eles poderiam ser levados para o cativeiro pela desobediência. E ele sofreu por isso, hein, gente? Por entregar o recado de Deus. Antigamente, os livros de Jeremias e de Lamentações eram um só conteúdo. Atualmente estão categorizados como livros distintos, mas são interrelacionados. E por isso, Lamentações de Jeremias, embora pequeno, é classificado juntamente com os profetas maiores. O profeta Ezequiel, gente, esse profeta viveu durante o cativeiro babilônico. Em seu livro, ele profetizou sobre a restauração de Israel e que eles iriam sair do cativeiro dos babilônios. Olha que interessante você aprender isso, tá, gente? O posicionamento de cada profeta maior. E o profeta Daniel, ele viveu durante o cativeiro babilônico também, junto com Ezequiel. Viveu na corte de Nabucodonosor. Eles era contemporâneo de Ezequiel. O livro de Daniel, também conhecido como o livro de Apocalipse do Velho Testamento, para quem não saiba, tá bom? Então esses são os profetas maiores, né? Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Se eu te perguntar quais foram os profetas pré-exílio, você saberia me responder? É importante aprender isso, tá bom? Então agora outra categoria, já que falamos dos profetas maiores, temos agora os profetas menores. Os profetas menores são 12 no total e eles se dividem em 2 grupos. Os que profetizaram também antes do exílio babilônico e os que profetizaram depois do exílio. Porque o povo ficou escravo na Babilônia 70 anos, conforme profetizou o Jeremias, né? Então existiam os profetas que profetizou antes do exílio e o que profetizou depois. E entre os profetas também dividimos em mais 2 grupos, os que profetizaram em Samaria e os que profetizaram em Judá. Quais são as características gerais dos profetas menores? Os livros dos profetas menores não estão em ordem cronológica na Bíblia. Os profetas antes do exílio profetizaram para Israel e Samaria. Os profetas pós-exílio profetizaram para a restauração do templo. Quem nunca leu Ageu, né? Ageu foi um desses profetas. Muitos destes profetas eram contemporâneos, como Sofonias e Abacuque. A abrangência de período dos profetas menores é bem grande, pois pega desde antes do exílio até pós-exílio. E o último profeta dessa categoria é o profeta Malaquias. Quais são os livros dos profetas menores? Vamos lá? Oséias, Joel, são 12, tá, gente? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Terminamos aqui a primeira parte do nosso estudo
a divisão do Antigo Testamento. Deus abençoe a todos.